Abra sua Bíblia, eu quero meditar num texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Se você puder, abra comigo. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 21, verso 18 em diante. Mateus 21, verso 18. Todos encontraram? Amém? Diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Vamos orar mais uma vez? Peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração, ao nosso coração, e ilumine o nosso entendimento para compreendermos as verdades do Evangelho. Deus, que a Tua palavra fale conosco. A Tua palavra é a verdade, nós queremos aprender e entender qual é o recado que o Senhor tem para nós nessa tarde. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu pensando nesse texto, é um texto que às vezes nos deixa um pouco encabulados. É um texto que é um pouco fora do padrão das coisas que Jesus costumava fazer. Se pararmos para pensar, Jesus sempre curava a todos, Jesus abençoava a todos, Jesus dava vista aos cegos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus alimentou multidões. Enfim, Jesus sempre tinha uma palavra de incentivo, de vida, de cura, de restauração, de levantar pessoas. E aí nós vemos agora uma cena um pouco diferente da que nós estávamos acostumados a ler. Se pegarmos Mateus desde o início, desde o primeiro capítulo, nós vamos ver que é um pouco diferente do padrão. Mas por quê? Será que o foco aqui realmente era a figueira? Será que a intenção era mostrar que através do poder de Deus nós podemos sair secando as árvores por aí? Você já pensou numa situação dessa? Se o crente começar a levar isso ao pé da letra e começar a ficar irritado porque de repente estacionou o carro embaixo de uma mangueira. Isso já aconteceu comigo. E foi surpreendido quando chegou no carro, tinha caído uma manga e amassou o teto do carro. Aí você irritado fala assim: nunca mais mangueira nascerá mangas de ti. Imediatamente a mangueira seca, você entra no carro e sai todo satisfeito, porque você, cheio da unção e da autoridade do Espírito Santo, você ordenou que mais uma árvore em Belo Horizonte secasse. Você já pensou se teriam árvores em Belo Horizonte? Não é esse o foco. Na verdade, o que o Senhor Jesus está trazendo é uma advertência. Jesus está aqui há alguns dias, ou seja, daqui a alguns dias ele seria crucificado, e ele está usando esta situação para fazer uma advertência à casa de Israel, ao povo de Israel. O que Jesus está nos mostrando aqui, através de uma ação surpreendente no mínimo, é que o Senhor Deus, Ele espera frutos de nós. O importante aqui não é uma figueira em uma árvore, mas o importante é a mensagem que é transmitida. O Senhor, Ele procura frutos em nossas vidas. O que foi dito aqui através dessa ação, Jesus está dizendo que estava incomodado com a infertilidade de Israel. A aparência de frutos não resolve o problema, resolve? Não. A aparência de crente não nos faz crentes, faz? Não.
vir à igreja, sentarmos num banco, ou mesmo eu estar aqui propondo uma meditação sobre um texto sagrado, não me faz crente. Não faz de vocês cristãos o fato de nós estarmos reunidos na igreja. O que nos faz filhos de Deus, e nós vamos ver isso em alguns outros textos daqui a pouco, é nós frutificarmos de acordo com a vontade de Deus. Deus não está preocupado com a nossa aparência. Deus não está preocupado com a imagem que nós podemos transmitir, ou com aquilo que as pessoas estão vendo em nós. Deus está preocupado com aquilo que nós de fato somos. É uma comparação que podemos fazer com aquelas palavras, né? Reputação e o caráter. Reputação é aquilo que as pessoas sabem de nós. Eu posso ter uma excelente reputação e ser um tremendo de um mau caráter. Eu posso enganar várias pessoas. Minha mãe, minha mulher, meus amigos, meu pastor. Eu posso enganar todo mundo. Mas por dentro, ou quem de fato eu sou uma pessoa que não tem nada de Deus em mim. A reputação é o que as pessoas sabem de mim. O caráter é o que eu realmente sou. Deus está preocupado com o nosso caráter. Deus está preocupado em trabalhar o que nós de fato nós somos. Deus está preocupado em gerar em nós frutos, e frutos de arrependimento. Se você abrir em Lucas capítulo 3, o apóstolo João, o João Batista, profeta, né, que veio predizendo a vinda do Senhor, preparando o caminho para ele, ele fala no capítulo 3, no versículo 7, quando ele dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, ele dizia assim: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos e mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Olha como é que a palavra de Deus, ela nos orienta nesse sentido. Deus, ele espera que nós venhamos a dar frutos, e bons frutos. Não adianta nós queremos enganar a Deus como se pudéssemos fugir da ira vindoura. Nós não podemos. Nós precisamos apresentar frutos de arrependimento. O que significa isso? Significa que a minha vida, o meu modo de viver, as minhas ações, as minhas atitudes, elas precisam apresentar uma mudança. Ou seja, fruto de arrependimento é eu parar para pensar em como eu agia, me arrepender por ter feito algo que não agrada a Deus e mudar a vida. Fruto de arrependimento não é remorso. Você sentir-se mal porque de repente fez algo que não foi legal, mas no outro dia você repete a mesma ação, e no outro dia novamente, e constantemente você cai no mesmo erro. Isso não é fruto de arrependimento. Isso pode ser fruto de remorso. O que João está dizendo é que as nossas vidas, elas precisam apresentar frutos, ou seja, uma vida transformada pela ação poderosa de Deus em nós. É isso que Deus espera, frutos. No mesmo livro de Lucas, capítulo 6, verso 43, é um outro texto que traz uma mensagem que tem a ver com isso. Diz: nenhuma árvore, 6,43, nenhuma árvore dá fruto ruim. Perdão, comi uma palavra aqui, olha. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas boas do mal que está em seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Isso é claro, queridos. Eu não tenho como dar bons frutos se eu não for uma pessoa boa. Eu não tenho como dar bons frutos se eu não estiver me alimentando de algo bom. Eu não tenho como dar bons frutos se eu não estiver me envolvendo também com pessoas boas. Eu não tenho como dar bons frutos se eu não estiver investindo o tempo da minha vida em algo que vai gerar esses bons frutos. Ou seja, eu só consigo mostrar o que eu realmente sou, e eu só darei bom fruto se eu realmente for uma pessoa legal.
se eu realmente estiver sendo transformado pelo poder de Deus. Ou seja, a hipocrisia, ela vai cair por terra muito cedo. Eu posso fingir algo durante um tempo, mas a Bíblia nos ensina que nada fica encoberto. As coisas aparecem. As coisas, elas brotam, elas aparecem. Deus traz a luz para a vergonha? Não, para conserto, para que haja cura, para que haja restauração. Mas eu preciso entender isso, uma vez que não vai dar para eu disfarçar. Eu preciso ser o que realmente Deus quer que eu seja. Eu preciso frutificar. Amém? Quantos desejam frutificar cada vez mais para a glória de Deus? O que então nos impede de frutificar? O que a Bíblia ensina que pode ser um empecilho para que eu frutifique? Uma coisa que eu observei na palavra de Deus está em Mateus, no capítulo 13. Mateus capítulo 13 conta um momento em que Jesus foi visitar a sua cidade. E quando chegou lá, ele começou a pregar a palavra, começou a se relacionar com as pessoas. Só que o texto diz que aquelas pessoas, os seus conterrâneos, as pessoas que moravam lá, começaram a questionar: mas esse não é o filho de Maria? Não é o filho de José? Nós conhecemos ele, nós conhecemos a família dele, mas o que ele tem de diferente? Enfim, começaram a duvidar. Mas esse menino cresceu no nosso meio. De onde está vindo toda essa autoridade? E aí diz o texto no versículo 58, diz assim: e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Olha que coisa, irmãos. Se você for ver os outros testemunhos de outros eventos, de outras situações que Jesus participou, é comum nós lermos: e curou a todos, e trouxeram doentes e enfermos, e curou a todos, e expulsou a todos os demônios. Sempre todos, sempre Jesus fazia para todos. Mas aqui o texto muda. O texto diz que aqui em Nazaré, Jesus não realizou muitos milagres. Por uma razão: por causa da incredulidade deles. E aí eu entendo, irmãos, que o que nos impede muitas vezes de frutificar é a nossa falta de fé, é a nossa incredulidade. É quando nós mesmos, em nosso coração, nós colocamos empecilho para o agir de Deus. É quando talvez nós oramos e pensamos assim: será que Deus vai fazer? Será que Deus pode fazer? Será que Deus vai me responder? Será que essa é a vontade de Deus? Será que Deus quer me abençoar nesse sentido? Ou nessa circunstância, nessa situação? Aquele povo ali foi incrédulo, e por causa disso, não recebeu tudo o que Deus tinha para eles. Jesus poderia fazer muito mais. O texto que nós lemos diz que ele não realizou muitos milagres, por causa da incredulidade do povo. Tiago capítulo 1, verso 5 em diante, vai nos ensinar a respeito da dúvida. Diz assim, olha: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Algumas traduções trazem o termo ânimo dobre. Quem duvida tem um ânimo dobre e é inconstante e não alcança nada de Deus. Irmãos, quando nós permitimos que a dúvida entre no nosso coração, nós deixamos de alcançar as coisas de Deus. Porque é quando a gente começa a se perguntar: será que está valendo a pena? É como se você duvidasse de que a nossa caminhada com Deus realmente vale a pena. Vale a pena caminhar com Deus? Vale, não vale? Você tem dúvida disso? Não temos. Porque talvez se tivéssemos, nem aqui nós estaríamos.
Se tivéssemos dúvida da obra que Deus está realizando e pode realizar através de nós, nós não empenharíamos a nossa vida naquilo que Deus quer fazer ou nos propõe a fazer. Se eu tenho dúvida que determinada ação é de Deus, eu não me dedico com tanta convicção. É como aquele jogador que vai dividir uma bola na dúvida. Está com medo de machucar. Ele vai ganhar a bola? Não vai. Porque ele entra com medo. Agora é diferente de uns certos aí que parece que entra porque já sabe que vai ganhar. E ai do outro se não deixar a bola com ele. Qualquer coisa na nossa vida, irmãos, se nós fizermos sem convicção, a gente vai, parece que sem força. Você faz, mas faz mais ou menos. Porque para você, se der certo, deu. Se não der, você não sabia se ia dar, se não ia. Você está entendendo? O que o texto está dizendo é que aquela pessoa que tem a mente dividida, que tem o ânimo dobre, ou seja, ora está bem, ora está mal, ora crê, ora duvida, essa pessoa não alcança nada de Deus. Porque tudo que ela faz parece que com o pé atrás. E na vida com Deus, para nós frutificarmos, nós não podemos agir assim. Ou a gente entra com tudo, ou entra com tudo. Não pode ser mais ou menos. A gente não pode duvidar da obra que Deus quer fazer na nossa vida. Se Deus falou, se Deus deu uma direção, se Deus está agindo, então vamos acreditar, nos agarrarmos nessa promessa, nessa palavra de Deus, e vamos com tudo. Porque se a gente fica mais ou menos, vou, não vou, não sei, você não vai. E aí não acontece. E aí o negócio não flui. Eu lembro de uma história que eu recebi, sinceramente não sei se é verdade ou não, mas a história conta que estavam algumas crianças brincando num lago congelado, e de repente, nesse lago congelado, um dos amiguinhos, ele pisou em um buraco e afundou e foi lá para debaixo da água. E só que no que ele caiu, ele já foi levado pela correnteza para um outro lugar. E os outros amiguinhos correndo, vendo ele embaixo daquele gelo cristalizado, aquela água cristalizada, e eles correndo, o menininho parou, e as outras crianças começaram a bater naquele gelo, e bater naquele gelo, bater naquele gelo, e o gelo quebrou e eles conseguiram tirar a criança. Bombeiros, enfim, alguém que fosse. Eles ficaram impressionados e admirados daquelas crianças terem conseguido fazer aquele buraco no gelo para salvar o coleguinha. E aí eles comentando, os adultos comentando, como que era muito perto, falando que elas não poderiam, que elas não conseguiriam. E elas acreditaram que elas podiam. E elas quebraram. Como? Não se sabe, mas quebraram. Às vezes, queridos, o nosso coração diz para nós mesmos que nós não podemos. E a gente age na dúvida. E quando agimos na dúvida, é o que o texto está dizendo, nós não alcançamos nada. A incredulidade nos impede de frutificar. Outro texto em Marcos capítulo 4, verso 18, nos mostra outras coisas que nos impedem de frutificar para Deus. Marcos 4, 18. Quando Jesus conta a parábola do semeador, que aquele homem saiu a semear e lançou as sementes em vários locais diferentes, caiu parte no caminho, caiu parte em solo rochoso, caiu parte entre os espinhos e outra parte caiu em terra boa que frutificou. A parte que caiu entre os espinhos, no versículo 18, Jesus explica o que realmente aconteceu. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra. Jesus está dizendo que outras pessoas que são comparadas a essas sementes que caíram nos espinhos, elas ouvem a palavra. Versículo 19. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Às vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados com a nossa vida, estamos tão preocupados em enriquecer, é o que o texto está dizendo,
preocupações da vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas. Essas coisas muitas vezes não nos matam, mas nos tornam infrutíferos. E como nós estamos estudando que Deus espera frutos de nós, o fato de não estarmos mortos não significa que nós estamos agradando a Deus, porque o que Deus espera de nós são frutos. Às vezes nós precisamos parar para pensar se a nossa vida está no rumo que Deus realmente quer. Nós precisamos parar para pensar o que significa sucesso para nós que somos filhos e filhas de Deus. Porque o conceito de sucesso no mundo é diferente do conceito de sucesso da palavra de Deus. Deus não me impede de ser uma pessoa de sucesso e ter muito dinheiro. Mas também não é empecilho eu ser uma pessoa de sucesso e não ter dinheiro nenhum. Porque o sucesso no reino de Deus é diferente. E às vezes as preocupações que o mundo nos impõe, a pressão que o mundo faz, que a sociedade faz, que a nossa cultura faz, é que nós sejamos moldados de acordo com aquilo que para o mundo é sucesso. E sucesso no mundo é você ser um destaque, é você ser rico, é você ter posição. E nem sempre isso é aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu não posso permitir que as preocupações da vida, que o engano das riquezas e o desejo de adquirir coisas venham sufocar o projeto que Deus tem para a minha vida. Deus tem para a nossa vida fruto de arrependimento, fruto que alegra o coração de Deus. Aleluia! Se isso nos impede de frutificar, o que então nos faz frutificar? Eu quero ler apenas 2 textos, João capítulo 12. Se existem coisas que nos impedem de frutificar, aonde deve ser o meu investimento então para que eu cumpra a palavra de Deus na minha vida? Como então me tornar um crente frutífero? O que a Bíblia fala a respeito disso? João capítulo 12, verso 24 e 25 diz assim: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: olha, da mesma forma que uma semente, quando ela é lançada na terra, se ela não abrir mão de ser uma semente, ela jamais se tornará uma árvore. Se ela quiser continuar sendo aquilo que ela já é, ela é uma semente, ela é um grão de trigo. Se ela quiser continuar sendo um grãozinho de trigo ali na terra, vai continuar sendo um grão de trigo e vai ficar ali só. É isso que Jesus está dizendo. Agora, se esse grãozinho abrir mão de ser uma semente e permitir que todo o potencial que Deus colocou dentro dele saia, vai se tornar uma árvore, vai se tornar uma planta e vai dar fruto e vai dar muito fruto. Jesus usa essa ilustração para nos ensinar que, se nessa vida nós quisermos continuar sendo quem nós somos, ok, você vai ser quem você é. Mas se nós permitirmos que Deus nos ajude a fazer aflorar todo o potencial que Deus colocou em nós, ou seja, eu abro mão de ser quem eu sou, eu morro para mim mesmo, para que Cristo viva em mim, aí eu começo a frutificar. Porque enquanto eu estiver relutando e falando, não, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, ninguém me muda, eu sou desse jeito, é assim que eu penso, é assim que tem que ser, e a pessoa é cabeça dura, está com a mente fechada, ela não aceita a intervenção de Deus na sua vida para mudar o seu caráter, para mexer nos seus hábitos, enfim, para transformar o seu viver, vai continuar sem frutificar. Mas quando nós entendemos que a porta para a vida é a morte, aí eu permito que os meus desejos sejam sacrificados, que as minhas vontades sejam sacrificadas, que o meu eu seja sacrificado, porque eu creio, e aí entra a questão da fé, e não a dúvida, eu creio que a vontade de Deus é o melhor para mim.
E se eu não tenho dúvida porque eu tenho fé, então eu posso entrar na palavra, eu posso permitir que a palavra seja o molde para a minha vida. E aí eu estou morrendo para mim mesmo, mas na verdade eu estou nascendo para Deus, porque eu vou frutificar e vou dar muito fruto para a glória do Senhor. Amém? João 15, só mais algumas páginas para frente. Versículo 1 em diante diz: eu sou a videira e meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda. Que barato, né? Às vezes você pensa assim: puxa vida, eu estou passando dificuldade por causa de quê? Você está sendo podado. Ou você acha que a poda é gostosa? Ou você acha que a poda é algo tranquilo? Sair, né? Eu lembro lá em casa tinha uma parreira. E a parreira, para ela dar boas uvas, ela precisa ser podada no tempo certo. E eu me lembro que às vezes ela estava toda bonita, toda... Aí meu pai vinha com a tesourinha dele, podando a parreira. E ela ficava toda pelada, não tinha mais nada. Ficava parecendo um monte de galho seco. Mas daqui a pouquinho começava a dar flor. E começava a dar os frutos. A poda não significa que Deus não esteja te amando e cuidando de você. Ele está te aperfeiçoando, nos aperfeiçoando para darmos mais frutos ainda. Continua o texto. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como é que nós damos fruto, irmãos? Quando nós permanecermos em Cristo e quando as suas palavras permanecerem em nós. E assim nós pediremos o que quisermos e nos será concedido. É o mesmo ensinamento que Jesus faz quando ele termina, quando ele vai explicar por que a figueira secou. Quando a figueira seca, os discípulos perguntam: mas Senhor, por quê? O que está acontecendo? Aí Jesus fala: olha, se vocês tiverem fé, vocês vão fazer não somente o que foi feito a figueira, mas muito além disso. O que Jesus está querendo dizer é que não é que nós vamos sair daqui agora secando as plantinhas por aí. Ele está querendo dizer que se nós tivermos fé e nós permanecermos nas suas palavras, nós daremos frutos para Deus. E o nome do Senhor, o nosso Deus, ele vai ser glorificado através dos nossos frutos. Que através da nossa vida, irmãos, o nome de Jesus seja glorificado. Que através das nossas vidas, as pessoas ao olharem para nós, elas possam ver que existe um Deus. Existe um Deus que é todo poderoso. Que Ele é capaz de mudar até mesmo o nosso caráter. Pessoas que eram pecadoras, que tinham seus problemas, que tinham as suas fraquezas, agora sendo fortalecidas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. E nos faz pessoas que têm um foco diferente do foco que o mundo tem. Não estamos preocupados em ganhar o mundo para nós mesmos. Pelo contrário, estamos preocupados em morrer para nós mesmos, mas ganharmos o mundo para Deus. E essas pessoas, quando olharem para nós, elas vão ver: peraí, tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero essa presença gloriosa na minha vida também. E aí a gente começa a apresentar frutos para Deus. E aí nós começamos a frutificar. E aí, através das nossas ações, a nossa vida começa a mudar. Nós começamos a nos alegrar. Nós começamos a perceber que o agir de Deus, ele é lindo na vida de quem é fiel. Eu acho que tem uma música assim. Mas é lindo mesmo. Porque a gente vai ficando feliz de perceber como Deus tem trabalhado o nosso caráter, como a gente melhora.
Como situações que antes para nós eram impossíveis, agora nós percebemos, é possível para Deus. E aí, quanto mais a gente percebe, mais a gente se entrega. E mais a gente se entrega, mais nós frutificamos. E quanto mais frutificamos, aí Deus poda para a gente dar mais fruto. E nós vamos sendo aperfeiçoados de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o caráter de Cristo, para a glória do nosso Deus. Amém? Que possamos dar frutos cada vez mais. Que quando o Senhor Jesus olhar para nós, Ele possa ver, olha, está frutificando. Está frutificando. Alguns frutos talvez ainda verdes, alguns ainda em flor, mas estamos frutificando para a glória do Senhor Jesus. Se você puder, feche seus olhos, vamos fazer uma oração.